vida é formada por milhares de decisões, mas existem algumas escolhas específicas que mudam completamente o nosso destino. Essas escolhas são chamadas de pontos de inflexão. O objetivo aqui não é ensinar uma fórmula mágica do sucesso, mas mostrar como determinadas decisões tomadas ao longo de nossas vidas transformam completamente a nossa trajetória. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia Araújo e hoje eu trago aqui para vocês o resumo de um livro magnífico chamado Ponto de Inflexão, de um grande autor, empresário, mentor, chamado de Flávio Augusto. Ele vem aqui neste livro mostrar pra gente não a grande forma do sucesso, como ficar rico, milionário, mas como pequenas decisões moldam completamente a nossa trajetória e principalmente o resultado que iremos alcançar ao decorrer de nossas vidas. E se você já quer ficar por dentro desse conteúdo, de mais conteúdos que ainda virão, já se inscreve no canal para não perder este conteúdo e mais conteúdos como esse. Já deixa embaixo nos comentários qual ensinamento mais você vai gostar deste conteúdo aqui. Ativa o sininho e vamos para o resumo deste livro. Neste resumo eu vou trazer para vocês os 3 principais ensinamentos do livro Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto, onde ele vai nos explicar aqui como os pontos de inflexões moldam por completo a nossa vida, a nossa trajetória e principalmente os resultados que alcançamos. O ponto de inflexão aqui é como uma curva, onde um ponto muda de direção. E geralmente onde esse ponto muda de direção, há vários caminhos, mais de 2 e 3 caminhos. E quando nós nos deparamos com mais de 2 ou 3 caminhos, geralmente é difícil de tomar decisões, porque geralmente essas decisões moldam por completo a nossa vida e a nossa trajetória, porque nem todas as decisões têm os mesmos pesos. Por exemplo, quando nós escolhemos 1 ou 2 dias levantar mais tarde ou mais cedo, isso vai atingir aquele 1 ou 2 dias. Mas quando nós temos que escolher isso durante 10, 20 anos, isso vai moldar ali cerca de 1/4, 1/3 de nossas vidas. Portanto, o peso da decisão é diferente. Flávio vai nos mostrar aqui como identificar essas decisões e tomar a escolha certa. No primeiro ensinamento, Flávio vai nos contar sobre o clique da autoconfiança. Como que, mesmo sendo uma criança, um adolescente, vindo de origens humildes, ele conseguiu adquirir a autoconfiança que mais tarde ele poderia ter para criar empresas, para poder ser o homem que ele é hoje, mais do que vai passar em concursos, mais do que para um dia ser um militar, para se tornar um grande multimilionário e bilionário. Flávio começa o livro apresentando sua família. Seu pai nasceu na zona rural e cresceu lá também. Seu pai era carpinteiro e passou por grandes dificuldades na infância, construiu sua carreira no exército e chegou ao posto de sargento. Sua mãe também teve uma infância difícil. Seu avô abandonou a família, obrigando a sua avó a sustentar os filhos lavando roupas e costurando. Apesar das grandes dificuldades, ela estudou pedagogia e tornou-se professora da rede pública. Já Flávio nasceu em 1972 e cresceu em um bairro simples da periferia do Rio de Janeiro, chamado Jabu. Sua infância era comum. Ele estudava em escola pública, brincava na rua, soltava pipa, não tinha grandes preocupações com o futuro. Naquele momento, ele não tinha grande imaginação de que a sua vida mudaria por completo. Então esse menino de origem humilde conseguiu transformar por completo a sua mentalidade. Então, por ele ter visto seu pai ser um militar, ele acabou adquirindo um sonho também de ser militar. Então, quando chegou a época do vestibular, na sua adolescência, Flávio ouviu os amigos comentando sobre a carreira oficial da Marinha. Eles diziam que era uma profissão com estabilidade, bom salário, prestígio e respeito. E aquilo acabou despertando o seu interesse. A sua mãe pesquisou a melhor forma de prepará-lo para o concurso do Colégio Naval, uma das seleções mais concorridas do país. Ela tomou uma decisão extremamente corajosa por ele. Seu salário de professora seria praticamente todo utilizado para pagar o cursinho preparatório.
Além disso, Flávio precisaria enfrentar quase 4 horas de transporte público todos os dias. Antes de matricular Flávio, ela fez uma pequena pergunta: "É isso mesmo que você quer?" E ele respondeu sem hesitar: "Sim." Essa resposta marcou o primeiro compromisso sério que ele assumiu com o objetivo. Esse foi o primeiro ponto de inflexão que Flávio deu na carreira dele aos 13 anos de idade. A escolha de largar as brincadeiras, de deixar uma adolescência normal para lutar por um sonho, pela conquista de se tornar um oficial da Marinha. E não para por aí. Quando ele chegou a primeira vez para poder fazer o cursinho para entrar na Marinha, ele percebeu algo que ele não tinha visto antes. Ele percebeu que vivia em uma bolha. Flávio percebeu que os colegas tinham uma melhor formação, que vinham das melhores escolas, que tinham maior preparo, que possuíam outra realidade financeira. Flávio sofreu preconceito por morar em um bairro periférico. Colegas zombavam dizendo que ele morava no Jaburu. Mas o maior choque foi o acadêmico. Na escola pública, ele sempre era considerado um excelente aluno. No cursinho, descobriu que seu nível era muito inferior ao dos demais. Pela primeira vez, ele percebeu que apenas ser bom em seu ambiente não significava estar preparado para competir em alto nível. Então, muitas vezes, nós temos que nos colocar em ambientes mais difíceis, mais complexos, para nós perceber que precisamos avançar, que precisamos melhorar para poder subirmos para um próximo nível, onde nós queremos chegar, onde você tem um chamado, onde você tem um propósito. E foi isso que Flávio Augusto fez desde a sua adolescência. E isso moldou onde ele está hoje, como um grande bilionário, gestor e mentor do país. Então, se você quer ter essa mentalidade de crescimento, de viver um novo nível, se coloque em novos ambientes onde vai provar a sua capacidade, provar a sua resistência. Assim como o Flávio percebeu que na escola pública ele era bom, mas lá, naquele cursinho, ele era péssimo. E lá, no cursinho preparatório, mesmo estudando muito durante o ano, quase que ele reprova a 8ª série. Ele não conseguiu passar no concurso e isso o fez ter certa indignação. Mas ele não ficou chateado, ele conseguiu refletir. E o que foi que o Flávio conseguiu refletir? Ele conseguiu ver as suas limitações, ele conseguiu ver que isso lhe deu um ponto de partida para melhorar, ele conseguiu ver onde ele estava e, em vez de proteger seu ego, ele preferiu enfrentar a realidade. E depois que veio a reprovação, surgiu mais um ponto de inflexão na sua vida. Mais uma decisão extremamente difícil, porque ele podia seguir normalmente para o ensino médio, ou se dedicar mais o ano inteiro exclusivamente ao concurso. O que a maioria das pessoas consideraria? Bem, se eu continuar aqui nesse cursinho, eu vou perder mais um ano da minha escola, do meu ensino médio, do meu ensino fundamental. Mas se eu fizer os dois, eu posso não dar conta de um, eu vou ter que dividir a minha energia. Então, o Flávio Augusto tomou uma decisão que os jovens daquela época, e até mesmo da nossa época, não fariam. Ele decidiu trancar o ensino médio e focar exclusivamente no cursinho. Porque ele conseguiu perceber que se ele focasse toda a energia dele apenas no cursinho para passar na Marinha, os resultados viriam de uma maneira muito mais rápida. Isso foi um ponto de inflexão que mudou completamente a cabeça do Flávio. E talvez esteja faltando isso na sua vida. Talvez você está colocando muitas coisas para fazer na sua vida e isso está dispersando a sua energia, o seu foco. Talvez você tenha que escolher 1, 2, no máximo 3 coisas e focar nelas até conseguir para poder fazer as demais. Assim como o Flávio Augusto fez nesse momento. Talvez isso seja uma decisão difícil, mas necessária para você conseguir cumprir e dar conta do que você tem que fazer. No 2º ano, estudando para o concurso, a sua mãe ainda continuou dando o seu salário todo para custear os seus estudos.
Foi um ano que o seu desempenho melhorou bastante, porém, ainda assim, ele não conseguiu a aprovação. Infelizmente, ele até pensou em desistir, pensou em parar, pensou em deixar para trás, em aceitar a derrota, em começar o ensino médio, em estudar para as duas coisas, ou repetir mais um ano de preparação. A sua mãe, preocupada, sugeriu que ele estudasse no ensino médio enquanto ele fazia o cursinho. Parecia uma solução equilibrada, mas Flávio recusou. Segundo ele, dividir a atenção diminuía as suas chances. Decidiu apostar tudo mais uma vez e fez uma decisão extremamente arriscada. Se fracassasse novamente, teria sacrificado 3 anos de sua juventude, mas mesmo assim escolheu continuar. Mas esse terceiro ano foi totalmente diferente dos anteriores, porque ele aumentou radicalmente a sua disciplina. Ele fazia uma redação todos os dias, comprava livros usados para resolver exercícios, colava conteúdos nas paredes, estudava até tarde. Quando sentia sono, repetia para si: alguém no Brasil ainda está estudando agora? Então estudava mais uma hora. Ele reconhece que esse comportamento pôde mudar por completo a sua jornada, mas acreditava que precisava compensar suas limitações com esforço extraordinário. Então, essa decisão do Flávio mudou por completo. Quando ele ousou colocar mais disciplina, colocou mais perseverança, novos métodos para poder encarar suas limitações, suas dificuldades, fechar as lacunas que impediam ele de passar, ele conseguiu a tão sonhada aprovação naquele cursinho. E talvez é isso que falta para você, mais disciplina, mais perseverança, fechar aquilo que você tem mais dificuldade, seja para vender, seja para abrir sua empresa, para cursar sua faculdade, eu não sei, mas talvez o que te falta é um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de esforço, assim como fez o Flávio, e não desistir. Por mais que esteja difícil, por mais que as circunstâncias pareçam desfavoráveis, temos que sempre olhar para frente e prosseguir. Segundo ensinamento, o nascimento do empreendedor. Aqui trazendo um breve resumo do que já falamos, Flávio conseguiu a aprovação no concurso da Marinha Naval, mas por certos motivos ele acabou sendo expulso do Colégio Naval e também ele já não se sentia pertencente àquele local por ter esse desejo ardente de risco, de buscar construir algo para si próprio. Então, Flávio, aos 15, 16, 17 anos, sentia já esse desejo intenso de buscar algo, que nasceu para fazer algo diferente. Mesmo que antes ele queria ter uma vida estável, ele queria fazer ciência da computação, queria ser concursado, ganhar bem para se viver bem, como grande parte da população brasileira. Mas grandes pontos de inflexões foram aparecendo ao longo da vida de Flávio. E esses pontos de inflexões mudaram completamente a maneira dele ver a vida dele e como ele transformou a jornada dele. Um desses acontecimentos que se tornaram um grande ponto de inflexão na vida de Flávio foi ele ter conhecido a Luciana, que viria a ser a mulher da vida dele. Após Flávio ter saído da Marinha, ele passou em outro concurso para cursar a Faculdade de Ciência da Computação na Universidade Federal de Fluminense, em Rio de Janeiro. E após ele ter se inscrito lá, ele acabou começando a namorar Luciana. E eles começaram a falar sobre casamento. E isso fez Flávio perceber que ele havia um problema que nunca havia pensado antes. Para casar, ele precisava de dinheiro. Até então, sua única preocupação era estudar. Trabalhar nunca havia sido a sua prioridade. Então, Flávio, ele acabou começando a conquistar a sua primeira experiência de venda. Então, Flávio, ele sempre gostou de relógios. Então, precisando de dinheiro para os passeios com Luciana, ele decidiu vender um relógio que possuía. Com o dinheiro obtido, ele comprou outro relógio por um melhor preço e o revendeu. Depois repetiu o processo. Logo, conquistou a confiança de fornecedores e passou a receber produtos em consignação.
sem perceber, estava criando seu primeiro pequeno negócio. Em pouco tempo, ele já tinha clientes fixos, fazia encomendas, viajava ao Paraguai, aumentava sua margem de lucros. Curiosamente, ele ainda não enxergava aquilo como empreendedorismo, mas na sua cabeça era apenas uma maneira de conseguir dinheiro extra. Então, um pequeno ponto de vista de que para casar ele precisava de dinheiro acabou fazendo com que Flávio criasse um pequeno negócio. Às vezes a gente não está enxergando uma pequena oportunidade que nós temos na nossa frente de começar um pequeno negócio, de ganhar uma renda extra para nossa vida ser completamente transformada. Flávio, ele tinha um relógio que ele vendeu, depois comprou um relógio com um preço melhor e revendeu, e assim sucessivamente. Isso acabou se tornando o seu pequeno negócio. Muitas vezes a nossa oportunidade está diante dos nossos olhos e a gente apenas não consegue enxergar. Será que isso também está acontecendo com você? Depois do seu pequeno empreendimento, Flávio decidiu fazer parte de uma equipe, de entrar em uma empresa para poder vender como parte daquela equipe. Então, ele viu um anúncio no jornal e encontrou uma oportunidade de emprego e foi lá participar da entrevista. Nessa entrevista, Flávio experimentou algo que nunca havia visto antes. Ele participou de um treinamento coletivo. Então foi nesse momento que descobriu que a vaga era para vender cursos de inglês. Mais importante que o emprego foi aquilo que aprendeu. Pela primeira vez, ele entrou em contato com técnicas profissionais de vendas, comunicação persuasiva, metas, meritocracia, desenvolvimento pessoal. Então, a gerente que conduzia o treinamento impressionou profundamente Flávio. Ela falava com segurança, dominava grupos grandes e transmitia confiança. Ele percebeu que existia um mundo completamente novo que desconhecia. Foi aí que começou a enxergar o potencial da área comercial. E apesar do entusiasmo que foi transmitido a Flávio inicialmente, ele não ia ter um salário estabelecido, ele não iria possuir carteira assinada, ele precisaria pagar do próprio bolso, transporte e alimentação. Ele utilizava telefones públicos para ligar para os clientes e vivia apenas de comissões. Então, mesmo sob essa situação desagradável de emprego, Flávio aceitou o desafio e hoje se tornou um dos maiores empresários do ramo da educação. Ele entrou, aprendeu, se desenvolveu, errou, persistiu e dominou. É assim que nós devemos fazer. Por mais que devemos passar por um momento difícil, mas devemos saber que não é para sempre. É uma fase. É como o deserto da vida. O deserto é simplesmente lugares de passagem e não de permanência. Será que você tem feito do seu deserto um local de permanência ou de apenas de aprendizados, assim como fez Flávio? Ele aprendeu e criou seu próprio modelo de negócios. Terceiro ensinamento. A primeira grande crise, quando Flávio quase abandonou tudo. Flávio, ele foi promovido diversas vezes na escola de inglês. Porém, nem só de altos e vendas. Flávio também teve seus momentos de altos e baixos. Como disse, Flávio, no decorrer da sua carreira naquele local, foi promovido diversas vezes. Nos primeiros 6 meses, ele foi promovido 3 vezes, aumentou sua renda, deixou de trabalhar em telefones públicos, começou a enxergar possibilidades reais de crescimento. Ele acreditava que havia encontrado o seu caminho profissional, mas logo ele descobriu que o sucesso também possuía caminhos de instabilidade. No final de 1991, veio a queda inesperada. Começou a vir a fase completamente diferente. Sem nenhuma razão aparente, as vendas diminuíram, os clientes passaram a dizer mais não, os resultados ficaram muito abaixo do normal. O mais difícil era que ele não conseguia explicar o motivo. Até então, ele sempre havia conseguido atingir suas metas e até agora, pela primeira vez, havia experimentado uma sequência de fracassos. Mas isso sempre acontece em qualquer área profissional. E devemos estar preparados para os nossos altos e os nossos baixos. Nem sempre existe uma explicação lógica para uma fase ruim. Entretanto, o ser humano sente a necessidade de ir encontrar respostas. E essa busca pode consumir a nossa energia emocional.
Muitas vezes você pode estar passando por uma fase ruim na sua vida, na sua carreira, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, na sua família. Eu não sei, mas nem sempre existe uma fase lógica. Simplesmente temos que viver ela, porque isso vai te fazer crescer, vai te fazer contribuir no seu próximo nível, na sua próxima fase. Então, que você não possa ver isso como algo ruim, como algo que vai te rebaixar, mas como algo que vai te fortalecer. E esses foram os 3 principais ensinamentos, a parte 1 do livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Se você já quer a parte 2, comenta aqui nos comentários, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos conteúdos. E beijo, forte abraço e até a próxima.